Olá mais uma vez, estamos aqui continuando as nossas videoaulas, estamos aqui na videoaula do sexto ano, na nossa nona videoaula do sexto ano, e hoje nós vamos falar sobre Roma. Roma, o maior império do Ocidente, Roma, aquela que vai definir o que é ser ocidental, que vai ser aquele que vai ter o maior impacto na cultura, maior impacto no jeito de ser, o maior impacto nas línguas, o império que vai definir o Ocidente. Um dos maiores impérios que já foi criado pela humanidade, um dos mais duradouros impérios que foi criado pela humanidade, aquele que vai definir a história do Ocidente antes e depois do Império Romano. Então nós temos aqui um império que é formado a partir dessa península aqui, a partir dessa bota que fica bem no meio do Mediterrâneo, e Roma vai estar aqui bem no centro da bota. A cidade de Roma é também uma sociedade, a civilização romana também é uma sociedade hidráulica. Ela vai ser então uma sociedade que vai ser criada ao lado de um rio, vai ser uma cidade que vai ser criada ao lado de um rio, esse é o rio Tibre. O rio então que vai ser um dos rios mais importantes da Itália aqui, vai ser o rio que vai dar a possibilidade da cidade de Roma existir, vai ser o rio que vai dar a possibilidade de se fazer agricultura nessa região aqui, e ele vai ser o rio que vai sustentar a população de Roma. Esse rio, então, ele vai dar origem então, à cidade de Roma, e essa cidade vai ali se expandindo ao longo do caminho, conquistando então os territórios que estão ao seu lado. Dentro da cidade de Roma, então, nós vamos ter aqui uma sociedade se formando, e a partir de que essa sociedade se forma, nós temos uma estrutura social se formando aqui. Essa estrutura social, nós temos no topo dessa estrutura os patrícios. Esses patrícios vão ser os donos de terra. Nós vamos ter aqui uma sociedade que é, portanto, agrícola, uma sociedade que é agrária, e o maior valor que nós vamos ter nessa sociedade, então, é a terra, a capacidade de produzir alimentos. Então, se o maior valor é ter terra, então os patrícios, aqueles que são donos de terra, vão ser aqueles que vão estar no topo da pirâmide. Abaixo deles, nós vamos estar os clientes. Os clientes são aqueles que prestam serviço aos patrícios, ajudam os patrícios a cultivar a terra, mas também ajudam os patrícios a administrar a cidade. Os clientes são aqueles que estão sempre junto com os patrícios. Então, se você tirar um raio-x de um patrício, nós provavelmente vamos estar ali, um cliente ali agarrado no patrício. O patrício é aquele que manda, é o dono da terra. O cliente é aquele que faz o serviço, que ajuda o patrício a administrar a cidade. Nós vamos ter abaixo dos clientes uma camada de plebeus, vão ser esses pobres livres que vão fazer as diversas funções na cidade, de artesão, comerciante, etc, etc, etc. E abaixo desses caras nós vamos ter os escravos. Essa aqui é o básico da sociedade romana, que não é muito diferente daquilo que a gente viu da sociedade de Atenas. O que nós vamos sair desse básico aqui? Ao longo da história romana, a sociedade romana vai se tornando mais complexa conforme Roma vai conquistando mais territórios. Então nós temos aqui uma sociedade básica romana que vai caracterizar, por exemplo, o primeiro período da história romana, que é conhecido o período da monarquia. Nós vamos ter aqui, inicialmente em Roma, uma monarquia. Esta monarquia vai se estabelecer, então acima dos patrícios aqui nós vamos ter o rei. Este rei, nós vamos ter uma sequência de reis ali que vai durar ali um século ou dois dentro da história romana, e depois disso os patrícios vão ganhando cada vez mais poder até eles retirarem o rei do poder e estabelecerem o que nós vamos chamar de república. Nós vamos ter aqui o Senado romano e a Assembleia romana sendo tomada pelos patrícios, e a partir do momento que as instituições que criam as leis são tomadas pelos patrícios, esses patrícios vão ter o poder necessário para retirar o rei do poder, e eles vão ali ocupar o poder do rei com o Senado e com a Assembleia dos cidadãos da cidade de Roma. O Senado é o Conselho dos Anciãos, é onde vai estar os patrícios, e a Assembleia é onde vai se reunir ali os cidadãos, aqueles que têm direito político dentro da cidade de Roma. A partir disso, então, nós vamos ter a cidade de Roma, então, ela evoluindo, ela criando
então, uma estrutura cada vez mais complexa. Essa estrutura mais complexa, ela vai se tornar ainda mais complexa quando a República acaba e nós temos o início, então, do Império Romano. Nós temos aqui no Império Romano, no alto do Império, o Imperador, aquele que tem poder total sobre a cidade de Roma. Abaixo do Imperador nós vamos ter a ordem senatorial, os senadores de Roma são aqueles que detêm as terras, são aqueles que detêm o poder, mas são também aqueles que são os mais ricos de Roma. Abaixo deles nós vamos ter a ordem equestre, que vai ser aqueles... Os equestres vão ser aqueles que são responsáveis pela administração, mas são aqueles funcionários públicos, os altos funcionários públicos. Abaixo deles nós vamos ter a ordem dos decuriões. A ordem dos decuriões vão ser os administradores públicos, os mais baixos, mas também os administradores públicos ligados aos governos das províncias e os administradores públicos ligados aos municípios. Abaixo desses caras aqui nós vamos ter a plebe. A plebe, então, vão ser os homens livres que vão exercer diversas funções, vão se dedicar a atividades como agricultura, artesanato, comércio. Abaixo desses caras aqui, nós vamos ter os libertos, são escravos que ganharam o direito à liberdade por algum motivo. E abaixo desses caras nós vamos ter escravos. No base da pirâmide nós vamos ter escravos. A sociedade então vai se tornando mais complexa ao longo do caminho, mas a sociedade romana também vai se tornando cada vez mais dependente dessa base, desses escravos. A sociedade romana, conforme ela vai se expandindo, ela vai ter um número cada vez maior de escravos, e esse número de cada vez maior de escravos é que vão fazer realmente o trabalho no campo, é que vão fazer realmente o trabalho de extração mineral, dos minérios nas minas de prata, nas minas de ferro, que vão ser necessários para fazer, por exemplo, as armas para os soldados romanos. Então nós vamos ter aqui então uma base da pirâmide de escravos, no qual a sociedade romana vai se tornando cada vez mais dependente desses escravos, cada vez mais dependente dessa mão de obra barata aqui. A partir disso, então, nós temos uma sociedade que vai começar aqui na região de Roma, e a partir aqui da região de Roma, ela vai se expandindo, conquistando o resto da Península Itálica. Ela conquista o resto da Península Itálica até ela dar de cara com um principal rival, um primeiro rival, que vai ser a cidade de Cartago. Essa cidade aqui que fica na ponta da África e tinha formado colônias aqui nas ilhas da Sardenha, da Colônia, e nessas três ilhas aqui que tradicionalmente aqui são ilhas italianas. Então, ao expandir, Roma atinge o limite, um primeiro limite, que é esse vizinho que vai ser aqui o seu primeiro rival. Cartago, que é uma cidade que foi fundada por fenícios, vai ser o primeiro rival de Roma, e a partir do momento que Roma atinge esse primeiro limite, nós vamos ter aqui Roma confrontando o seu primeiro rival. Este primeiro rival, então, ele vai dar origem ao que nós chamamos de guerras púnicas, as guerras com os cartaginenses. As guerras púnicas, que vem de punis, fenício, em latim. Nós temos aqui a guerra que vai ser feita contra os cartaginenses. Os cartaginenses, então, eles vão ter esses territórios aqui, mais essas três ilhas aqui que estão em disputas, e os romanos vão ter a Península Itálica e vão disputar essas três ilhas aqui. A partir das guerras púnicas, o que nós vamos ter aqui é Roma confrontando o primeiro grande adversário dela. Nesse confronto com Roma, o que nós vamos ter aqui é a figura de Aníbal. Aníbal, que vai ser o general cartaginense, um general cartaginense que vai ser um dos grandes gênios militares de toda a humanidade. O Aníbal, ele foi não só uma pessoa que inovou nas táticas militares, como ele era conhecido por fazer aquilo que os adversários não esperavam. Ele era sempre surpreendente nas suas táticas. Dando um exemplo básico aqui. Nós temos aqui Cartago e nós temos Roma aqui. Mais lógico seria, por exemplo, você pegar o exército cartaginense, que tinha inicialmente o domínio do mar, você pegar esse exército cartaginense, ou conquistar essas três ilhas aqui, ou então você desembarcar na Península Itálica e atacar a cidade de Roma. Essas coisas eram esperadas pelos romanos.
Porém, Aníbal vai escolher fazer uma outra tática. Ele vai pegar o exército de Cartago aqui, ele vai até as colônias que Cartago tinha aqui na região onde hoje é a Espanha, ele vai desembarcar o exército dele aqui. O problema é, entre a Espanha e a Europa, nós vamos ter aqui uma cordilheira de montanhas chamadas de Pirineus. Os Pirineus, nessa época, eles não eram possíveis de ser atravessados com exército, muito menos com um exército que tinha elefantes, como o exército de Cartago aqui na época. Porém, Aníbal resolve atravessar os Pirineus. O que vai acontecer é que no meio da travessia dos Pirineus, diz a lenda, que Aníbal se depara com uma pedra enorme que está impedindo que o exército dele passe, e essa pedra enorme está impedindo principalmente que os suprimentos dele e os elefantes dele atravessem os Pirineus. Diz a lenda que ele ficou 7 dias e 7 noites olhando para aquela pedra. Depois de 7 dias e 7 noites olhando para aquela pedra lá, ele resolveu... Ele chamou o exército dele, pediu para eles que eles cortassem as árvores da região, ele botou fogo embaixo daquela pedra e foi jogando água e fogo, água e fogo, água e fogo, água e fogo, até aquela pedra rachar. E a partir do momento que aquela pedra rachou, foi destruída, o exército dele atravessou. O problema é, então, os romanos estavam esperando que Aníbal atravessasse por aqui, atravessasse pelo mar e chegasse aqui na Península Itálica. Aníbal fez o contrário, ele desembarcou aqui e foi pelo norte da Itália, invadindo o norte da Itália e chegando aqui. O que aconteceu que foi, a cidade de Roma foi pega completamente desprevenida, os exércitos romanos foram pegos completamente desprevenidos e Aníbal foi enfrentando legião, exército romano, atrás de exército romano, ganhando de exército romano, atrás de exército romano. Ele só não invadiu a cidade de Roma porque a cidade de Roma tinha muralhas muito bem feitas e ele não considerava que o exército dele poderia conseguir invadir a cidade de Roma com aquelas muralhas. Então, o que aconteceu foi que Aníbal ficou passeando pela península da Itália, matando um exército de Roma atrás do outro. Até que Roma resolveu fazer a mesma coisa. Ela pegou o exército dela, em vez de enfrentar o Aníbal que estava ali na península da Itália, saqueando a península da Itália, eles foram lá e cercaram a cidade de Cartago, obrigando o Aníbal a voltar aqui. O Aníbal é derrotado, Cartago é derrotada, e a partir do momento que Cartago é derrotada, essa região toda é conquistada pelos romanos. Os romanos se tornam a principal potência do Mediterrâneo e o Mediterrâneo recebe o nome de Mare Nostrum, o Mar Nostro. E a partir do momento, então, que Roma conquista o Mediterrâneo, nós temos aqui Roma se tornando uma das principais potências. Mas as guerras púnicas também dão origem a uma tradição romana. Depois da derrota da guerra de Cartago, dessa primeira guerra púnica, o que vai acontecer é que Cartago vai se revoltar 2 vezes contra o domínio romano. Roma, então, vai estabelecer uma tradição. Primeira vez que você vai contra Roma, você é conquistado. Na segunda vez, você vai ser suprimido, você vai ser ali reconquistado. Na terceira vez, se você ousar se revoltar para uma terceira vez, o que vai acontecer é que o exército romano vai lá até a sua região, vai conquistar você de novo, mas desta vez todas as pessoas dentro da cidade ou vão ser mortas ou vão virar escravos, vão ser vendidas por escravos por todo o Império Romano. A cidade de Cartago, no caso, ela foi inteira completamente destruída, tijolo por tijolo, completamente destruída, e para completar a façanha, os romanos ainda pegaram uma quantidade gigantesca de sal e jogaram em cima do resto da cidade de Cartago para que nada nascesse naquela região por gerações e gerações. A partir desse momento, então, dentro do Império Romano, se você se revoltar, você tem 2 chances. Na terceira, a sua cidade é completamente extinta, é completamente destruída. A partir disso, então, Roma vai evoluindo e Roma vai saindo de uma monarquia para uma república. Essa república ela vai atingir o seu grau máximo depois dessas guerras púnicas aqui. Ela vai atingir assim, o tamanho máximo que ela consegue controlar e ela vai começar a entrar em crise. Em crise justamente porque ela não consegue administrar o tamanho do território no qual ela tem. Para tentar resolver essa crise, o Senado romano ele vai tentar estabelecer o que nós chamamos de triunvirato. São 3 pessoas que vão ali se estabelecer como pessoas que vão comandar o Império Romano. Eles vão dividir o Império Romano entre eles e a partir do momento que cada um desses 3 pessoas está em uma região, a administração ficaria mais rápida e Roma conseguiria
conseguiria se defender de uma invasão, conseguiria responder às suas dificuldades de maneira mais rápida. Então, o grande território romano vai ser dividido em 3. Cada uma dessas 3 pessoas aqui vai ficar numa parte do território romano e vai ficar responsável pela administração e responder a todas as dificuldades que está tendo. O Senado romano, então, vai estar ali para ajudar, vai estar ali para tentar administrar e criar as leis para todo o império. Esse primeiro triunvirato, então, nós vamos ter Júlio César, nós vamos ter Pompeu e nós vamos ter Crasso. Júlio César, Pompeu e Crasso. Então nós temos aqui um dos maiores gênios militares que a humanidade já viu. Nós temos aqui o cara mais rico de Roma e nós temos o Crasso. Alguém já deve ter ouvido falar de erro crasso. Então, o Crasso estava responsável pelo lado oriental do império, lá perto onde é que nós vimos lá dos persas. Então, o Crasso estava responsável por aquele lado lá. Ele vê que o nosso bom Júlio César aqui estava conquistando a Gália, estava aumentando o exército, estava ali conquistando áreas, estava se enriquecendo, estava se tornando um dos caras mais ricos de Roma, a população adorava nele. Ele vai lá, conquista também parte da Inglaterra, do que seria a Inglaterra hoje. Ele está ali criando escravos, ele está criando riqueza, ele está se tornando o cara mais popular de Roma. O que o nosso bom Crasso faz? Ele tenta conquistar as terras do Oriente também. Ele vai invadir os reinos daquela região lá, mas só que ele vai ter uma derrota que vai ser o maior vexame da história das legiões romanas. Ele não só é derrotado, como ele é capturado e feito de escravo dentro daquela região ali, e diz a lenda, o rei que derrotou ele vai utilizar ele como um banquinho a partir daquele momento para ele subir no cavalo. Então, quando nós falamos de erro crasso, é um erro gigantesco, é a viagem na maionese. E a partir do momento que Crasso morre, o que vai acontecer? O Crasso é derrotado, então nós temos aqui essa pessoa aqui sendo retirada do triunvirato, nós temos o equilíbrio sendo desfeito e nós temos aqui um maior exército, o cara mais popular do Império Romano contra o cara mais rico do Império Romano, que tinha o Senado ao seu lado. Júlio César, então, vai tentar conviver com o Pompeu, não vai dar certo essa convivência, essa divisão dos poderes entre os dois. O Senado vai se unir contra o Pompeu e vai tentar retirar o poder de Júlio César, vai tentar retirar os exércitos de Júlio César. Júlio César, então, marcha da Gália até a Península Itálica, ele atravessa o rio, que é o rio chamado Rubicão. Esse rio, Rubicão aqui, que era a fronteira norte da Itália naquele momento ali, a fronteira norte do Império Romano, tradicionalmente naquele momento ali, ao atravessar aquele rio, ele vai dizer: a sorte está lançada. E a partir daquele momento nós temos uma guerra civil entre as duas pessoas mais poderosas do exército do Império Romano. Júlio César ganha essa guerra civil e se torna ditador, se torna ali a pessoa com mais poder, com poder absoluto dentro do Império Romano. Isso não vai durar muita coisa, isso não vai durar muito tempo, justamente porque Júlio César, logo depois disso, ele vai ser, os senadores se juntam, e a partir do momento que o Júlio César volta, começa a governar por alguns anos, o Senado se junta ali, eles fazem ali uma trama, eles fazem ali um combinado entre eles e 12 senadores vão lá e assassinam o Júlio César com facadas no meio do Senado de Roma. A facada final, diz a lenda, é feita por um dos melhores amigos de Júlio César, Brutus, e Júlio César, como últimas palavras, vai dizer: até tu, Brutus, até você, meu melhor amigo, até tu, Brutus. A partir dessa confusão toda, então, nós temos um momento ali no qual o Senado de Roma vai tentar se reestabelecer como poder na cidade de Roma, mas a crise ainda está estabelecida. O que vai acontecer, então, se não deu certo da primeira vez, vamos tentar de novo. Então, vamos lá com o segundo triunvirato. Esse segundo triunvirato, agora sim, vai dar certo. Nós temos aqui Marco Antônio, nós temos aqui Otávio, sobrinho de Júlio César, Otávio, e nós temos Lépido. Esse segundo triunvirato aqui, ele vai virar em vez de 3, ele vai virar 2 rapidamente, e nós vamos ter aqui o confronto entre Otávio e Marco Antônio. Otávio e Marco Antônio vão se confrontar. Marco Antônio tinha se unido com Cleópatra, a rainha do Egito, e, segundo Otávio, tinha negado os deuses romanos, e por isso ele deveria ser destituído do poder. Nós temos aqui um confronto entre os dois, que vai fazer com uma das maiores batalhas navais de todos os tempos, vai acontecer entre o exército dos dois, e a partir do momento que Otávio
Otávio ele derrota Marco Antônio, ele vai se tornar o primeiro imperador de Roma, vai dando fim à República e se torna o primeiro imperador de Roma. Otávio, que agora vai ser conhecido como Otávio Augusto, o Divino. O primeiro imperador romano, também conhecido como um dos maiores políticos de todos os tempos. Nós vamos ter aqui então o território romano. O território romano, então, nós vamos começar com as conquistas aqui na Península Itálica, e a partir das conquistas da Península Itálica nós temos a guerra com Cartago, as guerras púnicas que vão fazer com que eles conquistem aqui o norte da África e essa região da Espanha, e a partir desse momento nós vamos ter as conquistas aqui. Na época do Júlio César, então, Júlio César vai conquistar a Gália, vai conquistar a Bretanha e vai conquistar parte da Espanha aqui que faltava. Depois disso nós temos Roma aqui conquistando até chegar ao limite do Império Romano, que vai ser exatamente todo esse território aqui, formando um dos maiores territórios já conhecidos, um dos maiores impérios já conhecidos. Este enorme império, então, caracterizava uma enorme também dificuldade de administração. E se é para administrar um império que é multiétnico, que tem diversos povos, diversas culturas dentro deles, quem é melhor para você imitar que senão os persas? Então lá, como é que os persas faziam? Eles dividiam para governar melhor. Então eles dividiam ali em cidade, estado e país. O que nós vamos fazer aqui? Então, dividir em municípios e províncias. Nós temos aqui municípios, que são as nossas cidades, nós temos as províncias, que vão ser os nossos estados. E a partir do momento que você divide o território inteiro em províncias, você vai ter ali um governador para conseguir governar a região, você vai ter um prefeito para conseguir governar ali o seu município em cada um deles. E a partir disso, o Império Romano, esse enorme império, ele vai ser dividido nesses pequenos grupos, nesses pequenos territórios, para conseguir ser governado melhor, para conseguir ser administrado melhor. Sim, a administração do Brasil, como a administração de todos os países modernos do mundo, vem exatamente da estrutura do Império Romano, da administração do Império Romano. Isso daqui vai ser um legado que Roma vai deixar para a história, um legado que ela vai deixar para nós aqui hoje. Então nós temos aqui como que Roma consegue manter esse império enorme. Depois da época de Otávio Augusto, o que nós vamos ter aqui é a chamada paz romana. Roma tinha um exército tão bom, um exército que vai ser considerado um dos melhores de todos os tempos da humanidade, um exército que era treinado, que era profissional, que tinha os melhores equipamentos, as melhores táticas, o melhor tudo. O exército romano, você enfrentar o exército romano era simplesmente você ser derrotado. A chance de uma pessoa conseguir derrotar um exército romano era muito, muito, muito pequena. Então nós vamos ter aqui, nos primeiros séculos da era cristã, ali no século I, século II depois de Cristo, nós vamos ter a chamada paz romana. Essa paz romana, a Pax Romana, ela vai ser essa paz armada no qual Roma se torna tão rica e vai se tornar tão poderosa que nenhum dos vizinhos dela vai tentar confrontar ela, vai tentar invadir ela. Então nós temos aqui um período de relativa paz, e a partir desse período de relativa paz, Roma vai pouco a pouco atingindo o seu limite, vai atingindo o seu tamanho máximo. Como é que são os elementos que permitem que esse enorme império, então, ele permaneça unido, ele permaneça ali como um único império? Nós vamos ter aqui, então, os elementos que vão permitir que esse império se mantenha unido. Primeiro são as legiões romanas. As legiões romanas, os exércitos de Roma, são os melhores exércitos do mundo nesse momento. São os exércitos mais bem treinados, são os exércitos mais bem equipados, são os melhores exércitos que você vai encontrar em quase todos os tempos. A partir dessas legiões romanas, então, elas garantiam a paz no exército, justamente porque se você se revoltasse, você sabia que as legiões romanas era aquilo que ia bater na sua porta. Você vai se revoltar, uma legião romana vai bater na sua porta e, se você se revoltar de novo, você sabe que não tem mais conversa. Tudo que você conhece, tudo aquilo que você é, vai ser destruído. Então a legião romana era um grande elemento de unificação, era um grande elemento de paz dentro do império. Assim como a legião romana era geralmente estacionada nos limites do império,
ali na fronteira do império e garantia também que não houve invasões externas, garantia também que aqueles povos que estavam em volta do território romano não invadissem o império. Outro elemento bastante significativo era a grande rede de estradas. Romanos, eles são conquistadores, mas romanos são construtores também. Eles conquistam, são um dos maiores conquistadores que a humanidade já viu, mas eles também são os maiores construtores que a sociedade já viu. E a partir disso, uma das coisas que eles mais construíram foram estradas. As principais estradas da Europa hoje foram construídas inicialmente pelos romanos. Os romanos construíram estradas por todo o império e permitiram que os seus exércitos, permitiram que o comércio se locomovesse de maneira rápida. Uma estrada que era não só plana, mas é uma estrada que era muitas vezes de pedra. É uma estrada que poderia ser o equivalente hoje ao nosso asfalto, por exemplo. Tudo bem, não era bonitinho, não era lisinho que no asfalto de hoje, mas entre uma estrada de terra toda emburacada e uma estrada de pedra bonitinha ali para você andar, qual que você prefere? Aqui, a partir dessas estradas aqui, você tinha a locomoção do exército, você tinha a movimentação do exército muito mais rápida e você tinha o comércio se movimentando muito mais rápido. A partir disso, então, você tem o facilitamento, as estradas facilitando então, o comércio, facilitando os funcionários, facilitando a comunicação e facilitando a administração do império como um todo. Nós vamos ter aqui a unificação também das línguas, nós temos o império multiétnico, mas esse império multiétnico que vai ter diversas culturas e vai ter diversas línguas dentro desse império, nós vamos ter uma única língua que vai ser a língua oficial e vai ser a língua oficial da administração do império. Então, se você quisesse ter um cargo público, se você quisesse estar próximo da administração do seu município, da sua província ou da administração do império, você necessitava saber latim. Latim se torna a língua oficial do império, o latim se torna a língua administrativa do império e a partir do momento que é obrigatório o uso do latim para qualquer documento oficial, para qualquer ação oficial, você vai aprendendo latim pouco a pouco nas camadas da sociedade e essa vai se tornar um grande fator de unificação do Império Romano. Outro fator é o direito romano. Nós vamos ter aqui Roma formando um sistema de leis. Esse sistema de leis vai ser um sistema único de leis para todo o império. Não importa aonde você estivesse no Império Romano, você sabia que você tinha esse sistema de leis e essas leis eram iguais para todas as pessoas. E a partir do momento que você tinha esse mesmo sistema de leis, era um sistema de leis claro, era um sistema de leis escrito que dava a noção dos direitos e dos deveres das pessoas, dos cidadãos do Império Romano em todo o Império Romano. O direito romano é a base do nosso Código Civil hoje, é a base do nosso código, nosso direito hoje. Então, aquilo que foi feito em Roma, principalmente falando sobre a propriedade privada, as leis de proteção à propriedade privada, vem aqui do direito romano. A partir disso, então, nós vamos ter aqui um direito, por exemplo, como a cidadania. Roma não só conquistava, mas Roma tinha uma habilidade fenomenal de conseguir fazer com que essas pessoas que fossem conquistadas se tornassem também romanos. Era a romanização, o processo de tornar a pessoa romano. A partir do momento que Roma conquistava, Roma ia ali pouco a pouco tornando aquela população conquistada em romanos, ia convertendo aquela população em romanos. Então a cidadania, os direitos de ser, os direitos e os deveres dentro da cidade de Roma era uma parte muito importante disso. Então, a cidadania que nós temos hoje é baseada nesses caras aqui, a ideia de cidadania que nós temos hoje. Então, o que Roma vai fazer? Ela vai pouco a pouco, à medida que o território vai expandindo, Roma também vai expandindo a sua cidadania. Então, no século I a.C., os habitantes, os cidadãos eram os homens livres, os habitantes livres da cidade de Roma. Júlio César já vai colocar como cidadão todos aqueles homens livres da Península Itálica. Agora, no século III, nós vamos ter o imperador Caracalla, e o imperador Caracalla vai considerar cidadão todos aqueles que eram livres, todos os homens livres, dentro dos territórios do Império Romano. Então, pouco a pouco, então, essa cidadania, esses direitos e esses deveres vão sendo colocados para todas as populações conquistadas, até que todos aqueles que estão dentro do Império Romano se tornam romanos.
A partir disso, então, nós vamos ter aqui um forte controle central da parte do imperador. O imperador é um símbolo do poder de Roma, ele é um símbolo de Roma, então ele também vai ser um fator de união. Ele vai ser um fator de estabilidade no Império Romano. Nos momentos no qual nós temos um imperador fraco, nos momentos no qual nós temos uma liderança fraca, ou que o imperador vai trocando de maneira rápida, nós temos ali um imperador sendo assassinado atrás do outro, são os momentos de maior crise do Império Romano. O imperador, principalmente um imperador forte, um imperador habilidoso, como era, por exemplo, Otávio Augusto, ele vai ser um fator de união, mas ele vai ser também um fator de unificação e estabilidade do Império. A moeda, que vai ser estabelecida uma moeda única para todo o Império, nós vamos ter aqui moedas com diferentes valores. Nós temos aqui o ouro, o áureum, sendo um tipo de moeda, o dinário, a prata, sendo outro tipo de moeda. Nós temos aqui moeda de bronze, moedas de cobre, mas nós temos aqui uma moeda que é feita com esses metais aqui e um valor da moeda que está valendo para todo o Império Romano. Então nós temos aqui uma unificação monetária, primeira unificação monetária. E a partir do momento que nós temos um império desse tamanho com uma unidade, com uma única moeda, não importa se você está ganhando dinheiro numa ponta do império, se você pegar o seu saquinho de dinheiro e ir para outra ponta do império, esse saquinho de dinheiro vale a mesma coisa, está valendo a mesma quantidade de grana e você pode comprar os mesmos produtos numa ponta do império e na outra ponta do império. Agora, Roma é, acima de tudo, a cidade de Roma. Nós temos aqui uma economia que é urbana, uma economia que é de um império que está sustentando uma cidade que vai se tornar a capital não só da Europa, mas a capital do Mediterrâneo. E a partir do momento que nós temos essa capital do Mediterrâneo, nós temos uma economia urbana também. Esses principais centros urbanos, eles vão concentrar o comércio, eles vão concentrar as atividades de artesanato, eles vão concentrar as atividades, organizar as atividades de agricultura, vão ser centros organizadores. As cidades dentro do Império Romano, elas organizam as províncias, elas organizam os municípios. Então, nós temos aqui um império que produz e depende de alimentos, produz no campo, sim, mas as cidades vão ter esse papel de organizar, vão ter esse papel central no império. E a partir disso, nós temos aqui uma economia comercial muito grande. Nós temos aqui o comércio como principal atividade do império. E, a partir disso, nós vamos ter uma grande circulação de moedas, por isso a importância de você ter uma moeda única. Você tem uma grande circulação comercial, essa grande circulação comercial faz com que você tenha uma grande circulação de riquezas e de moedas pelo império. É muito importante você ter uma moeda única e todo mundo saber o valor dessa moeda. Agora, Roma, então, vai ser o centro, e por isso há aquela máxima de que todos os caminhos levam a Roma, justamente porque Roma vai ser o centro para onde todas as estradas da Europa, para onde todas as estradas que vão vir aqui da África, todas as estradas que vão vir do Oriente, elas sempre vão ir para Roma. A partir disso também, Roma vai ser o principal porto do Mediterrâneo, a partir do momento que todo esse mar Mediterrâneo aqui é conquistado e esse mar Mediterrâneo aqui se torna ali uma grande estrada, um grande acelerador que vai ser um caminho bem mais fácil. Nesse momento aqui é mais fácil você fazer comércio pelo mar do que pela terra. É mais rápido e é mais seguro. Então o Mediterrâneo ele vai se tornar essa grande rota comercial, uma enorme rota comercial que vai acelerar todas as trocas comerciais e todas as trocas culturais dentro do Império Romano aqui. A partir disso, então, nós temos aqui um império que vai ter aqui à sua disposição um imperador com poder central, com poder unificado, mas que vai ter o Senado abaixo dessa pessoa, e esse Senado aqui vai restar uma posição de aconselhar o imperador, mas também de estar ali apoiando a administração e fornecendo pessoas para os cargos mais importantes da República, os cargos mais importantes do Império Romano. Nós vamos ter aqui, dentro do Império Romano, então, o Alto Império Romano e o Baixo Império Romano. Dentro do Alto Império Romano, nós vamos ter aqui o Otávio Augusto e você vai ter aqui o início do cristianismo, começando ali na região de Jerusalém e se espalhando pelo Império Romano.
O Império Romano e principalmente os portos do Império Romano são de grande importância para a expansão do cristianismo. O cristianismo ele vai saindo de porto em porto e a partir dos portos mais importantes da civilização romana ele vai se espalhando pela sociedade, tanto convertendo as pessoas que são das altas classes como as pessoas de baixa classe. Agora, quando nós vamos chegando aqui no Baixo Império, o que nós vamos ter aqui é o Império Romano atingindo o seu limite, e a partir do momento que o Império Romano atinge o seu limite, eu falei para vocês que o Império Romano dependia dos escravos e dependia de uma economia que estava baseada na escravidão. A população que trabalhava e que produzia no campo eram principalmente escravos. Então, estes escravos aqui, eles vão atingir o seu limite. A partir do momento que Roma não expande mais o seu território, ela não está conquistando o território, e a partir do momento que ela não conquista mais território, ela não consegue mais escravos. Então, nós temos aqui uma crise, a partir do século III, no qual o Império vai ter que se reorganizar. Toda a economia que existia, que estava baseada nos escravos, não pode existir mais. Então ele vai ter que se reorganizar agora, ele vai ter que reestruturar a sua economia, então ele vai passar pela grande crise do século III, que vai ter que reorganizar a maneira como Roma produz as coisas, como a economia romana funciona, mas também vai ter que reorganizar a administração do império. Esse império ficou grande demais, esse império ficou rico demais e nós temos as populações, nós temos os povos que estão em volta de Roma, olhando para Roma e querendo invadir o território romano. Então nós precisamos reorganizar a administração do império. Otávio Augusto, então, ele vai começar como sendo o primeiro imperador, ele vai ser o exemplo de imperador e o exemplo de político que nós vamos ter de Roma. Ele vai ser aquele que vai tomar as primeiras medidas de estabelecer o poder do imperador, estabelecer o papel do imperador dentro da cidade de Roma. Mas ele também vai reorganizar o império, conseguindo fazer com que esse império melhore a sua administração, melhore a eficiência da sua administração, então melhore a cobrança de impostos, melhore a guarda e o patrulhamento dele. Ele vai instituir, por exemplo, a guarda pretoriana, que vai ficar famosa por guardar o imperador, uma guarda de elite, de proteção do imperador, mas ele vai reorganizar administrativamente o império. Agora, Otávio Augusto, então, ele vai começar várias construções e várias obras que vão dar emprego e vão conseguir ocupar a população de Roma, em muitos casos, mas também vão ser aquelas obras que todo mundo vai ver quando você vai na cidade de Roma. Boa parte das coisas que foram feitas na cidade de Roma foram feitas inicialmente por Otávio Augusto. Mas ele vai ficar famoso mesmo pela chamada política de pão e circo. Otávio Augusto era muito habilidoso politicamente e ele era muito habilidoso em conseguir manipular a plebe, manipular o povo, manipular aquele povão, aquela massa do povão para conseguir apoio, para conseguir ali ser aquela pessoa que é apoiada pela população. O que é política de pão e circo? Então, nós temos aqui aquilo que vai divertir as pessoas, nós temos aquilo que vai distrair as pessoas, no caso aqui, os gladiadores, o circo, a diversão, e nós temos o pão, que é aquilo que é o básico para a pessoa sobreviver. Então, durante o governo de Otávio Augusto, a pessoa literalmente ia ali no Círculo Máximo, ia ali no Coliseu, vê ali seu show de gladiadores, vê ali o gladiador tentando matar um leão, ou ser morto pelo leão, ou então os gladiadores se matando entre si, e você recebia o seu pão. Ele alimentava a população e também divertia a população. Assim ele se tornou uma pessoa mais popular, ele se tornou o imperador mais popular de Roma, de toda a história de Roma, manipulando a população a partir da diversão e a partir do pão. Essa política de pão e circo, então, ela vai dar a ótica, ela vai dar o modo de operação desses imperadores. Otávio Augusto, ele vai dar o primeiro passo. Mas depois os outros imperadores sempre vão utilizar essa política de pão e circo para conseguir manipular a população da cidade de Roma ou então a população das cidades que estavam descontentes com eles. Você distrai a população com algo divertido e você alimenta a população. A partir disso nós vamos ter as dinastias se sucedendo, nós vamos ter as dinastias dos Antoninos, por exemplo, a dinastia dos Severos. Essas dinastias elas vão se suceder, elas vão se trocando e a partir desse momento o que nós vamos ter aqui é Roma tendo uma dificuldade cada vez maior. Roma tendo a dificuldade de algumas invasões bárbaras, como vocês podem verificar aqui. Então nós temos aqui a fronteira, o limes,
o limite do Império Romano. Esse limite do Império Romano aqui, que é onde que ficava a maior parte das legiões do Império Romano para proteger o território do Império Romano, agora vai ser atacado e vai sofrer diversas invasões desses povos que estão aqui migrando da Ásia para a Europa. Esses povos estão migrando porque há uma quantidade de gente gigante na Ásia nesse momento aqui, há uma sobra de pessoas na Ásia nesse momento aqui, então essas pessoas elas vão vir para cá tentando ali se alimentar, tentando ali procurar um terreno maior, e também elas estavam fugindo dos hunos. Os hunos, que são, para quem não sabe, alguns dos povos mais conquistadores, um dos melhores guerreiros, mas também alguns dos povos mais sanguinolentos da história da humanidade, ele vai ali se migrando também da Ásia para a Europa, e a partir disso os povos que estavam fugindo dos hunos, eles vão aqui fazendo pressão nos limites, vão fazendo pressão ali na fronteira do Império Romano, e Roma cada vez mais tem que lutar com esses povos que estão chegando ali na fronteira e fazendo pressão com eles. Nós temos também o fator de que nós temos sucessivas guerras civis, nós temos imperadores morrendo, e para fazer a sucessão desse imperador, para saber quem vai ficar no lugar desse imperador, nós vamos ter ali guerras civis internas do Império Romano. Então nós temos pressão externa e guerras civis dentro do Império Romano, até que nós vamos chegar aqui no Diocleciano. Diocleciano ele vai ali tentar agradar todo mundo, mas ele vai tentar reformar o Império Romano, e ele vai fazer a chamada tetrarquia. Ele vai dividir o Império Romano em 4, não mais em 3, como foi nos triunviratos, agora são 4 pessoas para tentar ali organizar o Império e tentar ali dar uma resposta a essas sucessivas invasões que Roma estava sofrendo. Então nós temos aqui as 4 regiões no qual o Império Romano vai ser dividido, e cada uma dessas 4 regiões então tinha um imperador, tinha ali o seu líder, e essas pessoas respondiam ao imperador principal, que era o Diocleciano. Mas cada um desses 4 aqui estava responsável por um território, e a partir do momento que ele estava responsável pelo território, ele estava responsável principalmente pela defesa do território. Esses imperadores, essa crise, ela vai se seguir até Constantino, que vai reunificar o império, mas Constantino vai ser muito importante também, porque Constantino ele vai ter um papel fundamental no cristianismo. Em 313, Constantino vai fazer o Edito de Milão, que vai reconhecer o cristianismo como uma das religiões, não a religião oficial do Império Romano, mas uma das religiões oficiais do Império Romano. E a partir desse momento que o cristianismo se torna uma das religiões oficiais do Império Romano, o cristianismo passa a não ser perseguido pelo Império Romano, mas passa a ser sustentado pelo Império Romano. Constantino também vai ser o cara que em 325 vai fazer o primeiro concílio do cristianismo. Esse primeiro concílio, o concílio de Nicéia, em 325, vai ser o concílio responsável por formar aquilo que nós conhecemos hoje como a Bíblia. Vai ser o concílio responsável por formar as primeiras tradições, a primeira cultura do que é o cristianismo. Foi então o imperador romano que ficou de saco cheio dos cristãos ficarem brigando entre si para saber quem é que tinha verdade, quem é que sabia mais o que Cristo falou ou não falou. Ele pegou lá um monte de bispos na região dele, cercou, mandou ali para a região de Nicéia, trancou os caras no lugar e falou: vocês não saem daí até vocês saírem com uma única ideia, saírem com uma ortodoxia, um único pensamento que pegue todo o cristianismo. Então vocês saem com a Bíblia, um livro sagrado. Qual que são os escritos sagrados? São só este conjunto, só esta Bíblia. E vocês vão sair agora com o que é o cristianismo. Antes, nós tínhamos cada um falando de um jeito, o que é o cristianismo, qual é a verdade do que Cristo falou, e agora, a partir de Constantino, nós temos ali uma única ideia do que é o cristianismo. Por isso ele vai ser importantíssimo para a história do cristianismo. A partir disso, então, nós vamos ter aqui o nosso Teodósio, que vai ser o último imperador do Império Romano. Esse último imperador do Império Romano, ele vai ali dividir o Império Romano, e a partir disso o Império Romano está oficialmente dividido. Esse Império Romano que vai estar oficialmente dividido, ele vai, a partir de agora, estar dividido em 2, o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental. O Império Romano Ocidental tem sua capital em Roma, e o Império Romano Oriental tem sua capital em Constantinopla, também conhecida como Bizâncio. Hoje,
conhecida também como a capital da Turquia. A Turquia, que fica aqui hoje, nós temos aqui a capital do Império Romano do Oriente, é exatamente a capital da Turquia hoje. E nós temos Roma aqui, então, responsável por essa região, Império Romano Ocidental, Império Romano Oriental. Constantinopla, responsável por essa região aqui. Essa divisão do Império Romano, então, ela vai se estabelecer. O Império Romano, tanto o Império Romano Ocidental como o Império Romano Oriental, eles vão sendo atacados, mas o Império Romano Ocidental, ele vai acabar sendo conquistado e destruído por essas invasões que vão ali destruindo e vão ali pegando os pequenos territórios do Império Romano. Em 410, a cidade de Roma é saqueada, mas em 476, o Império Romano Ocidental é oficialmente destruído, é oficialmente conquistado. A partir disso, nós não temos mais um império no Ocidente, agora nós vamos ter um monte de pequenos reinos que vão surgir a partir desses povos que invadiram o território romano. O Império Romano Oriental, ele vai durar mais 1000 anos. Ele vai se chamar Império Bizantino depois. Esse Império Bizantino, ele vai durar até a conquista de Constantinopla em 1453. Dei aula sobre o Império Romano e as estruturas básicas da sociedade romana, da história de Roma. Nós ficamos por aqui. Na próxima aula, no próximo videoaula, então, eu vou falar sobre a cultura romana. Se você tiver alguma dúvida, se por acaso eu fui rápido em algum momento, se por acaso esqueci de falar alguma coisa, por favor, mande um comentário, por favor, mande o seu e-mail para mim, que eu respondo o mais rápido possível. Até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!